Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Mais um programa Jornada ESG na TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, mais de 196 países ligados na TV Ondas Play. Para acessar a TV Ondas Play, você pega a Play Store do seu celular, coloca a TV Soul, S-O-U-L, executa o app que está ali, faz o login e senha, dá um search, um procurar TV Ondas Play, favorita, e você começa a assistir a programação da TV Ondas Play ao vivo, aonde você quiser. Mais um programa, graças a Deus. Mandando aqui um abraço especial para a Carolzinha e para o Arthur. Hoje nós vamos ter a presença da Ilustre, né? Uma influenciadora renomada do LinkedIn, Alessandra Trigo, a nossa convidada. Antes eu queria comentar um pouquinho sobre a questão ESG. A gente tem, graças a Deus, recebido bastante contatos, né, com questionamentos, com perguntas, até algumas reclamações, mas enfim, faz parte do jogo. E ainda questionando quanto à questão ESG. Então, só para relembrar, ESG não é compliance, ESG não é um ministério, ESG não é uma ONG, ESG não é uma instituição. ESG é pura e simplesmente práticas de gestão que possibilitam a avaliação de risco de um negócio para ver se vale a pena você investir ou não naquele negócio. As consequências disso tudo é que você consegue ter um negócio sustentável, ou seja, ele não agride o meio ambiente, ainda possibilita rentabilidade, e você consegue ter o envolvimento dos seus colaboradores de uma forma orgânica, real, verdadeira, vívida, né? Dito isto, vamos passar direto para a nossa convidada de hoje, a Alessandra Trigo, consultora, mentora e palestrante em diversidade e inclusão, mestre em Direito, servidora público federal, como eu falei, top 100 influenciadores RH 2023. Ela gentilmente separou um espaço na sua agenda. Mulher guerreira, vocês vão ver, lutadora, quebra um pedregulho todo dia, uma disposição impressionante. Realmente é um prazer muito grande tê-la aqui e eu particularmente tê-la como amiga, como referência, poder desfrutar da amizade e do contato dela. Alessandra, muito boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Abrilhanta tudo isso. E de um tema bastante atual, um pouco difícil de falar, né, mas cada vez mais acessível ao público, que são os vieses inconscientes, né? Aquilo que a gente muitas das vezes pensa e executa sem nem ao menos perceber. Uma boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite a você, Carlos, a TV Ondas Play, a minha gratidão pela oportunidade. E, primeiramente, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu estou com uma parede de fundo branca, sentada em uma cadeira estampada em tons de azuis com branco. Eu sou uma mulher branca, morena clara, olhos e cabelos castanhos escuros. Meus cabelos são um pouquinho abaixo do ombro. Eu uso um óculos de armação grande, bem clara, batom vermelho. E estou vestindo uma blusa em tom de verde bandeira com alguns babados. Meu sinal para a comunidade surda é esse, que é um gestual do pedal da bicicleta, que é o meu meio que me propicia uma vida com autonomia e dignidade. E a gente vai falar de um tema assim, essencial, que são os vieses inconscientes. Eu vivo esse cotidiano, mas inicialmente eu posso afirmar que vieses inconscientes é aquilo que vem através das gerações, da própria história, as pessoas têm por verdade. A gente é tão acostumado a trazer, por exemplo, em relação à pessoa com deficiência,
a sua falta de aptidão, a sua falta de capacidade, a necessidade dela sempre de ser cuidada de uma forma exacerbada. Isso replica de um jeito para o nosso dia a dia que as pessoas não conseguem nos enxergar como seres humanos inteiros, como seres humanos potentes, como alguém capaz de poder tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas e, sobretudo, no mercado de trabalho, de ter um potencial de se desenvolver numa empresa, de poder galgar novos cargos, chegar a uma chefia. A pessoa é sempre tida como, infelizmente, alguém inferior e que dependa de terceiros. Claro que, dependendo da deficiência, a pessoa tem algumas dificuldades, mas isso não a diminui ao ponto dela não poder exercer com maestria aquilo em que ela é boa, aquilo em que ela é treinada. Interessante a sua colocação. Você, até hoje, você sente, percebe que as pessoas olham para você de uma forma diferenciada, considerando a tua estatura e por você usar uma bicicleta para se locomover? Ô Carlos, eu não fiz a minha audiodescrição total porque na câmera não aparece, mas para o público, né, que não me conhece, eu sou muito pequena, eu tenho 98 centímetros, eu tenho 37 quilos e eu uso um triciclo para que eu possa me locomover. Sim, as pessoas se surpreendem muito. Eu brinco que para as crianças eu sou criança, porque elas não conseguem me enxergar como adulto por conta da bicicleta e do meu tamanho. Então, cria aquele ponto de interrogação gigante para elas, né? A ponto delas me perguntarem: você é adulto ou criança? Né? Para a pessoa numa fase intermediária, ainda nós não somos enxergados como pessoas inteiras. E para o idoso, eles têm a ideia, né, de colocar a pessoa com deficiência sempre como bonitinho, princesinha, menininha, coitadinha, é tudo noinha. Eu não atribuo isso, não falo isso assim de uma forma tentando ser negativa, mas apontando a própria construção. Porque na fase delas, as pessoas com deficiência, elas eram tudo isso. Muitas não tinham a mínima possibilidade de frequentar uma escola. Elas eram o tempo todo assistidas pela família. Uhum. Mercado de trabalho era zerado, né? Hoje nós estamos vivendo uma nova realidade. E aí eu sempre brinco que para as empresas a gente olha para uma pessoa com deficiência dentro de uma empresa, a primeira coisa que bate é cota. Cota, cota e cota. Não é um ser humano que conquistou um espaço e desenvolve uma atividade de forma plena. É uma pessoa que cobre uma obrigatoriedade, né, da nossa legislação, que é um percentual de pessoas com deficiência. Então, são esses estereótipos, esses vieses que a gente precisa quebrar e mostrar que a realidade é outra, que as pessoas com deficiência têm as suas potencialidades, mas para isso elas precisam ter à mão aquilo que é necessário. Não adianta colocar a Alessandra que não caminha, a Alessandra que é pequena, para pegar produto numa prateleira de 2 metros. Ao passo que uma pessoa séria é muito importante numa função de um computador, ela pode desenvolver várias habilidades num telefone, num marketing, enfim. É preciso um olhar meio que individualizado. Todas as pessoas são diferentes, assim como os nossos dedos. Exatamente. Mas as pessoas com deficiência, isso é mais ampliado. É mais ampliado. E um dos defeitos bem grandes, que eu diria, não só nas empresas, mas em todos os locais que a gente ocupa, que a gente participa, é você não perguntar.
você não se dirigir à pessoa com deficiência para saber o que ela precisa, o que ela quer, o que ela anseia. Esse é um grande problema que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Muito interessante você colocar tudo isso, porque ainda a gente ainda não sabe lidar com essa forma, né? A gente estava, para você telespectador, a gente estava conversando aqui antes do programa entrar no ar, e aí eu comentando com a Alessandra, né? Ainda bem que hoje essa questão toda, a velocidade com que nós estamos discutindo tudo isso aumentou e tal. Aí ela me permita discordar de você. Na verdade, não é bem assim. A velocidade é muito lenta. Ou seja, isso é um bom exemplo de como a nossa percepção, como a percepção das pessoas que não vivem essa realidade é errada, é distante disso tudo. Então ainda há uma discussão muito grande a ser feita. A Alessandra tem por característica ser muito guerreira, muito batalhadora nisso. Ela, inclusive, auxiliou agora um projeto muito interessante aqui no Rio de Janeiro, que já está com o projeto, vai à votação, não é isso, Alessandra? A questão. Isso. É uma das minhas consultorias é sobre acessibilidade. E eu crio episódios dentro do LinkedIn e dentro desse caminhar, um dos que eu apontei como uma solução, um problema muito grande, é o acesso dos produtos para as pessoas diferentes. Eu sou pequena, eu não consigo pegar nenhum produto que esteja no alto. Ao passo que um idoso, ele não consegue abaixar. Assim como uma mulher, né, no final de uma gestação, uma pessoa mais obesa. E as crianças, como eu, têm acesso a tudo que está no baixo. Então, por que não os supermercados, né, e atacadistas não verticalizarem as suas disposições de produtos da mesma marca nas prateleiras? Porque aí o acesso seria para todas as pessoas. Perfeito. E em face da repercussão que isso tomou, eu fui procurada por um deputado da Assembleia do Rio de Janeiro e ele tornou, né, apresentou um projeto de lei e a gente torce para que dê certo, não apenas em relação à verticalização de produtos em supermercados, ele foi bem mais amplo, mas abraçou a ideia, porque o que acontece? Talvez quem não sinta na pele não imagina que coisas pequenas fazem toda a diferença para a autonomia da pessoa com deficiência. E aí eu posso dizer, né, o nome do deputado Claro. estadual, né, o Guilherme de Laroli. Eu fui procurada pela assessora dele, a Patrícia, inclusive estive na Assembleia conversando. E também esse projeto foi apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Mota, e eu sou assessora do deputado Luiz Carlos Mota, e a gente conversou bastante sobre isso, mas a nossa apresentação ela foi mais restrita. A gente chegou à conclusão que ele deveria ser implementado para os supermercados, atacadistas e atacarejos. Porque o maior problema hoje para que você realize uma compra é dentro dos supermercados. E a gente não quis ampliar o público para efetivar o projeto, não ter tanto problema na aprovação, e também entendendo que a acessibilidade em farmácias, em alguns outros estabelecimentos, poderia ser feito de forma diferente. A gente conversou bastante sobre, ele abraçou a causa também, e é esse movimento que se faz necessário. Eu acredito muito no poder das redes, eu acredito muito no poder da conscientização para a transformação através da educação. E é bem isso. Quando você me disse assim, mas a coisa tá andando? Tá andando. Parece tudo muito devagar. Parece tudo muito devagar. Avançou muito, avançou muito. Na minha época, eu era a única criança com deficiência nas escolas. Hoje, graças a Deus, todas as crianças elas frequentam a escola e é obrigado por lei que elas participem. Mas nós temos a lei que obriga, nós temos várias legislações promovendo a inclusão, mas na prática
Isso não acontece. Ainda há escolas sem acessibilidade, há escolas que crianças que dependem de apoio escolar não têm, há crianças surdas sem libras, há crianças cegas sem material apropriado, enfim, há muita coisa que nós temos que avançar. Gostaria que todas as crianças tivessem o acesso à educação que eu tive. Embora eu não estivesse numa escola acessível fisicamente, a acessibilidade atitudinal de todos para comigo era sensacional. E é esse mundo que nós precisamos construir, que Com as certeza. pessoas nos enxerguem como potencialidades. E isso a minha família desde cedo me impulsionou e me ajudou a chegar até aqui, assim como muitos amigos e muitas pessoas, eu digo anjos, que passaram pelo meu caminho. Que bacana. Muito bonito ouvir isso de você e inspirador para todos nós, né? E poder entender um pouco mais quanto a isso. Isso tudo que a gente está comentando aqui, dos vieses inconscientes, isso está muito relacionado no ESG com a questão da cultura e do comportamento. Porque você imagine, sendo ESG, práticas, processos, vão desaguar em procedimentos, métricas e indicadores de desempenho, o que quer que seja. Se todas essas pessoas não tiverem imbuídas, remando para o mesmo lado, como a gente fala, fica muito difícil conseguir implementar a agenda ESG dentro de uma corporação. Como ela colocou a questão de cotas. Então você vai lá e coloca 3, 4, 5 pessoas com deficiência. E você não as inclui. Você só as coloca no local. Tem uma escritora, se não me engano, acho que é Verna Myers, que ela tem uma frase muito interessante, quando ela diz que a diversidade é o baile e chamar para dançar é a música. Chamar para dançar, perdão, é a inclusão. Ou seja, você convidar a pessoa para o baile e não tirá-la para dançar, não adianta. Então, nesse baile de cotas, você só colocar e não puxar a pessoa para dançar, não a incluí-la nesse processo, não adianta, não é orgânico, não é verdadeiro, não é real. E aí você não consegue que o propósito dos colaboradores sejam linkados com o propósito da instituição, da organização. Então isso fica tudo muito falso. Eu costumo dizer que tem dois tipos, né? Acabam ficando três tipos de funcionários. Né? Um é aquele realmente imbuído, é o camarada que, quando vê alguma coisa quebrada, ele se abaixa, conserta, como se estivesse na casa dele. Né? Tem o segundo tipo, que é o tipo do Walking Dead, que é aquele zumbi. Ele simplesmente vai cumprir o horário dele, não tá nem aí, anda para lá e para cá sem espírito nenhum, é aquela missa de corpo presente, que a alma já foi embora há muito tempo. E o terceiro tipo é aquele do filme Um Lugar Silencioso, e ninguém pode falar nada. Porque se falar, o chefe vai brigar, vai dar esporro, e a sua opinião nunca é ouvida. Então, em ambientes como esse, o processo, a cultura, o comportamento, ele não acontece. Então, cada vez mais a gente se distancia de sermos humanos como a gente é. O que a Alessandra está colocando aqui com muita propriedade é a questão da empatia, da tolerabilidade, da aceitação, do deixar a pessoa ser o que ela é, deixar ela falar o que ela quer, deixar ela se movimentar pelas condições dela. Ela não está pedindo ajuda, ela está pedindo somente respeito. Respeito por uma condição que a vida impôs e ela segue a vida normalmente. Eu conheço a Alessandra já há algum tempo, nunca vi reclamando de nada, nunca vi praguejando ou o que quer que seja. Então, para todos nós, para mim em particular, é um exemplo de superação, é um exemplo de garra, é um exemplo de sempre querer bem ao próximo, a luta dela toda. No fundo, a gente olhando para uma sociedade mais justa, mais correta. Isso está linkado diretamente com a questão de ESG. Então, você tiver comentado com a gente, ainda aqui fora do ar, você foi por 2 vezes vereadora. Sim, eu fui vereadora por 2 mandatos em São José do Rio Preto, uma experiência inusitada, eu diria,
bastante difícil, né? Eu somei dois tipos de diversidade: ser mulher na política e ser uma pessoa com deficiência. E qual Eu dos era a dois é o única mais mulher no difícil? meu primeiro mandato na Câmara. Como? Qual dos dois foi o mais difícil, que você teve mais dificuldade, ser mulher ou uma pessoa com deficiência? Olha, durante a campanha, ser uma pessoa com deficiência. E na Câmara, eu diria que por nenhuma das duas condições eu tinha o respeito pleno. Porque ainda vivemos numa sociedade muito machista, por mais que se diga que melhorou. E na política isso prepondera muito. Imagina, faziam 4 legislaturas que não tinham mulheres lá. Eu era uma mulher para 16 homens. Então foi um período assim, bastante difícil, com muita piada, com muita conversinha. E eu tive que. Eu brinco, né? Às vezes a gente ouve palestras femininas, onde as mulheres dizem: olha, eu tinha que chegar meio sargentão, vestindo calça. Então eu tinha que chegar impondo. Eu não podia ser a pessoa doce, eu tinha que ser muitas vezes a pessoa mais para o enfrentamento, porque senão eu não conseguia ocupar o meu espaço. E eu não vejo que a vida deveria ser dessa forma. Cada um dentro da sua particularidade, dentro da sua beleza, sendo respeito à questão política. E eu diria que foi uma fase muito complexa. Toda a minha trajetória em diversidade e inclusão, onde eu participei de tudo. Eu participei de todos os tipos de entidades voltadas à causa da pessoa com deficiência. Então, eu fazia palestras, eu fazia visitas, eu fazia projetos, eu buscava melhorar não só a qualidade de vida da pessoa com deficiência, mas ainda, ninguém olha para a família. Quando você fala em uma pessoa com deficiência, não é só ela que precisa de ajuda. A família adoece. A família sofre muitas vezes mais que a própria pessoa com deficiência. Porque ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Porque a sociedade faz tudo para que ela não enxergue. A sociedade não abre portas. Ela não tem uma escola que acolhe, ela não tem um tratamento de saúde com deficiência, normalmente não contrata. Então, assim, são uma somatória de situações que vai adoecendo a própria família. E quando você fala em uma família de pessoas com deficiência, eu me considero privilegiada, porque os meus pais se formaram, o meu pai, apesar de ter a mesma síndrome que eu e ter passado muitos percalços, ele fez 3 faculdades. Mas a pessoa com deficiência de uma família muito sem recurso, isso é terrível, porque ela nem sabe quais são os direitos que elas têm. Então, a vereança, para mim, foi o início de uma trajetória profissional, onde eu tentava fazer o que eu podia. Eu fazia palestra em escola, eu fazia palestra em entidade, eu abria congresso, eu encerrava congresso, tudo no pro bono. Tudo no pro bono. Por isso que a gente conversou, Carlos, e eu falo que o pro bono me fez chegar até aqui. E eu não abro mão dele, né? Eu continuo trabalhando com entidades, eu continuo fazendo as minhas ações. Hoje eu também faço para as empresas. Eu também trabalho com esse público, né, que é o mercado pago, mas eu não esqueço as minhas origens e graças a eles me despertou a possibilidade de conhecer os diferentes tipos de deficiências, as diferentes necessidades e também calçar os sapatos, porque é o que falta. Quando eu vou numa empresa, a pessoa fala: mas você
não tem uma empresa que recruta? Não, eu não tenho uma empresa que recruta. Você não tem que contratar uma empresa para recrutar a pessoa com deficiência. Você tem que aprender a lidar com a pessoa com deficiência, que isso vai ser automático dentro Exatamente. da sua empresa. Exatamente. Então, eu não tenho que falar em cota. Eu tenho que falar em como a sua organização está preparada e eu tenho que te auxiliar a como receber, a como pertencer, a como lidar com a pessoa com deficiência. E não tem uma regra pronta. Não existe, né? Eu brinco que nenhuma receita de bolo ela é exata. Quando você vai falar de pessoas com deficiência, você traz as principais dicas. Você traz projetos internos, você trabalha as lideranças, os RHs, a diretoria, porque não adianta eu trabalhar um RH, fazer mentorias, fazer treinamentos com o RH, eu preparo para como ele vai escolher, como ele vai acolher, e aí a pessoa é contratada e colocada com um líder totalmente tóxico. Exatamente. Então, é um conjunto de ações para que o resultado aconteça. É essa a beleza, né, quando você é contratado dentro de uma organização. Você mostrar a beleza do conjunto, a beleza do diverso, mostrar o quanto cada um tem ideias inovadoras, cada um enxerga sob um ponto de vista diferente. E você colocou aí a pessoa com deficiência uma hoje em relação à pessoa com deficiência é que ela é contratada e excluída dos planos de cargos e salários. Então, a troca, a rotatividade dentro das empresas é gigante. Porque se eu entro, fico ali 6 meses, um ano, me põe picar papel, me põe montar pasta, e eu tenho potencial de não apenas picar papel e montar pasta, mas passar a direcionar, passar a Coordenar, escrever, supervisionar, o e que aí quer que seja as você equipes. muda, nada muda. O que, que você vai fazer? Você vai migrar para outra empresa, num cargo melhor. Né? Isso, de um modo geral, todas as pessoas buscam o melhor, mas em relação à pessoa com deficiência, é potencializado, porque na vaga que ela entra, se ela não sair, ela aposenta. É verdade, infelizmente, né? Acontece para todos também. Você colocou essa posição muito interessante de se não houver envolvimento dos RHs. Eu vou mais além. Na verdade, percebam como o G do ESG, que é a governança, como ela está relacionada com isso. Se o C-level, né, os diretores, se o CEO da companhia, se o conselho de administração não estiver atento a este tipo de situação, nada vai acontecer. É o que a Alessandra falou, vão só colocar para cumprir a cota. E acabou o problema. Atendi a cota, este problema está resolvido. Isto não é um problema e isto também não é preenchendo cota que resolve. Percebe que o conceito está errado, a identificação do problema está equivocada. Não é para preencher cota. Então, se isso não tiver na agenda do C-level, de quem está mais acima na companhia, isso não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Como não acontece, como ela mesma colocou, muitas das vezes a pessoa é contratada, fica ali para picar papel, porque você tem uma deficiência, porque você tem isso de altura, ou você não tem um dedo, ou o que quer que seja, você é diminuído tecnicamente por uma questão dessa. E nós conhecemos inúmeras pessoas que passam por cima dessa restrição física, são pessoas inteligentíssimas como qualquer outra pessoa. E por que não exercer um cargo de liderança? Por que não coordenar uma equipe? Será que eles não têm condições? Claro que tem. É uma questão de quebra de paradigma, porque não é comum ver, logo, as pessoas têm restrição para fazer isso. Então eu insisto, se não colocar isso como uma questão de governança dentro das organizações, ou seja, não entrar na pauta da liderança da companhia, isso não vai acontecer. Então isso no primeiro momento tem que acontecer de uma forma impositiva, para que depois a consciência aconteça. Na verdade, você vai trabalhar em conjunto. Muito parecido com o que aconteceu com o uso do cinto de segurança. Teve a conscientização, mas teve também o processo de multa.
Então, se não houver essa pressão dos dois lados, nós não vamos avançar nessa pauta. É, nós estávamos conversando e você comentou comigo da questão do trabalho que você faz de consultoria, e eu achei muito interessante o trabalho que você faz com os hotéis, porque muitos, na verdade quase todos, né, não estão preparados para receber pessoas com deficiência. Como é que começou esse teu trabalho? Bom, meu mestrado foi em acessibilidade, né? Porque eu defendo que a acessibilidade não é mais um direito, como colocado em toda a nossa legislação. Ele é um pressuposto para que todos os direitos dela, né, sejam assegurados. Porque se eu chegar num hospital, não tiver um quarto adaptado, um banheiro adequado, ou um consultório que eu possa entrar, ou que eu tenha acesso a cama, enfim, eu tenho violado meu direito à saúde. Se eu chegar numa universidade e não conseguir ter o mínimo, né, de acessibilidade, eu tenho violado o meu direito à educação. E assim, em todos os tipos de direitos fundamentais que nós temos. E a partir disso, eu conheço bastante a legislação voltada à acessibilidade, às normas técnicas da BNT, que regem as adequações de todos os ambientes, escolas, como que as coisas devem funcionar. Mas a norma ela vem de uma forma muito genérica. Ela expõe, convive com uma pessoa com deficiência, faz totalmente equivocado. Ele cumpre literalmente a lei. Aí o fiscal, que também nada entende de pessoa com deficiência, dá o laudo como aquele determinado estabelecimento sendo acessível. Eu entro com a construção, juntamente com os engenheiros e arquitetos dos diferentes estabelecimentos, trazendo um olhar além, né, da legislação e apontando as nossas reais necessidades. Então, não basta, por exemplo, que a saboneteira esteja de 80 centímetros a 1,20 m do chão. Eu preciso saber aonde está essa saboneteira. Eu preciso saber se a pessoa vai conseguir chegar com o auxílio da sua cadeira, com o auxílio da sua mão, para poder ter acesso a ela. E isso é só quem tem a vivência, é só quem calçou os sapatos. Eu já lidei com pegar banheiro adaptado, até agora eu tô trazendo os episódios dos banheiros, vai ser uma série bem legal. Eu já peguei banheiro que colocaram papel higiênico mais de 1 metro de distância do vaso. Imagina, uma pessoa que não é cadeirante, fica difícil pegar o papel higiênico 1 metro de distância. E como que o cadeirante pega? Né? O papel higiênico tem que estar X centímetros próximo ao vaso. Ele fala a altura que tem que estar, mas não fala aonde tem que estar. E aí o olhar que é essencial, e eu passei a fazer muitas consultorias em hotéis, e juntamente, né, com os arquitetos do próprio hotel, os engenheiros do próprio hotel, a gente analisa o espaço, analisa o lugar e vê tudo o que é necessário para que não só a pessoa como eu, de baixa estatura, tenha acesso, mas para facilitar a vida de uma pessoa cega, de uma pessoa obesa, de uma pessoa que tem uma cadeira de roda motorizada, porque a minha bicicleta é estreita, ela tem 45 centímetros. Então, quer dizer, qualquer espaço, bem dizer, eu consigo passar. Uma cadeira de rodas cambada tem 1 metro de largura. Eu tenho que pensar os espaços para uma cadeira de roda cambada, que é o maior que tem. E é bem isso, é você conhecer as realidades para você olhar um armário e falar, puxa, como que a pessoa vai ter acesso ao cabide? Qual a melhor projeção dentro do armário que eu já tenho para que ela consiga ser independente? Uma tomada, põe a tomada lá quase no pé. Como que a pessoa baixa?
Ela não precisa ser uma pessoa com deficiência, um idoso tem dificuldade. E aí que eu coloco como os comércios, né, as empresas, elas não enxergam o quanto elas estão perdendo de público-alvo. Porque tudo que constrói para a pessoa com deficiência, ela beneficia outras pessoas. Hoje, os apartamentos voltados às pessoas com deficiência são solicitados por pessoas com obesidade mórbida, por pessoas idosas que têm dificuldade e têm receio de cair em um banheiro. Então, não é só para pessoa com deficiência. É esse olhar que a sociedade precisa ter. Quando eu coloco uma prateleira na verticalização, né, os produtos verticalizados, eu estou contemplando todos os públicos, não é só a pessoa com deficiência. A partir do momento que esse olhar for modificado, eu tenho certeza que muitas empresas passarão a adotar uma postura muito diferente em relação à acessibilidade. Perfeito. Muito bem colocado. Nós colocamos aqui na tela do programa, vocês estão vendo aí no canto superior direito, um QR Code, que é o LinkedIn da Alessandra. Ela está disponível para comentários, questionamentos, deixou a rede dela à disposição de você, telespectador, e você também, empresário que está nos assistindo, que tem uma pousada, que tem um chalé, que tem um hotel. Seria muito bom você bater um papo com a Alessandra. Muito você vai conseguir. Está aqui o LinkedIn dela, Alessandra Trigo. Lembrando, a Alessandra Trigo é top 100 dos influenciadores de RH 2023. Então ela tem um conteúdo, um conhecimento, além de técnico, muito vasto. Ela tem esse olhar diferenciado. E é esse olhar diferenciado que faz diferença. Então, muito importante que você, empresário, que está nessa cadeia de hotéis, ou de chalés, ou de pousadas, bate um papo com ela. Você vai ver como é que você, adequando melhor seu estabelecimento, você vai ter um respeito melhor, vai ter uma tratativa melhor da própria sociedade, reconhecendo o seu esforço para que todos esses vieses inconscientes sejam eliminados tanto quanto possível. Como vocês estão vendo ali no nosso WhatsApp, ele está à disposição para você, telespectador, poder fazer comentários, para poder questionar, tanto para mim quanto para a Alessandra, enfim, comentar. Fique à vontade, faça o seu. Vamos ler agora alguns que estão colocados aqui. William? Ô, Carlos, eu queria só colocar um adendo. Pois não. O seguinte, um projeto que nasce acessível, ele não nasce mais caro. As pessoas ainda têm a ideia de que a acessibilidade implica custo, oneração. Né? Não. Um projeto que nasce acessível, não sai mais caro você construir com uma rampa. Não sai mais caro você colocar um papel higiênico no lugar adequado, um porta-toalha no lugar adequado, um box no lugar em que a pessoa tem acesso, um armário com disposições corretas. Então, essa minha dica. Muitas vezes você contrata e lida com pessoas que não conhecem. Elas te colocam a barra mais cara, o produto mais caro, e não é isso que a pessoa com deficiência precisa. Ela precisa ter acessibilidade. A acessibilidade não precisa ter luxo, a acessibilidade não precisa ser o mais caro. Precisa ser aquilo que contempla as nossas necessidades. Então, não pense você que é um produto muito valioso no sentido financeiro que você vai ter que investir muito. Faça uma consultoria e ouça quem efetivamente use. Porque, infelizmente, as pessoas que muitas vezes têm as suas universidades, elas nunca conviveram com as nossas realidades. E aquela barra que ela indica que custa R$ 1.500, muitas vezes, não vale de nada. A de 200 faz a mesma função. É isso que eu gosto sempre de ponderar, que o que falta nas empresas é que os conselhos tenham pessoas com deficiência. Para que você não tenha que comprar
o material mais caro. Para você que não tenha que colocar para a pessoa cega o software mais moderno. Não é esse muitas vezes que ele precisa. É o mais baratinho que vai fazer a diferença na vida dele. Por isso a escutativa é essencial. Muito legal, Alessandro. Então, tá explicado aí para você, empresário telespectador, o custo é, como ela falou, não é custo, é investimento. E isso vai ser visto de uma outra forma. Nossos comentários aí, William, como é que tá bombando aí a rede? Um momento só que o microfone, quem sabe, faz ao vivo. Acontece. Beleza. Vamos lá. Daniel da onde? Daniel de Itaboraí, vamos lá. Muito bem, Daniel, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar aqui para a Alessandra responder, mas eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui, trazendo isso para a pauta, dentro da pauta ESG, já é um início muito grande a gente falar e discutir disso, mas ainda poder contar com essa fera que está aqui, que vive isso, o olhar dela diferenciado para esse tipo de situação. Alessandra, ao comentar com a pergunta do nosso amigo Daniel. Carlos, obrigada, Daniel, pela participação. Eu diria que o essencial são treinamentos contínuos, mas treinamentos envolvendo a todos, com dinâmicas, com participações. Se for uma empresa um pouco mais robusta, dá para se criarem comitês, onde se discutam aonde a gente está, a curto prazo o que é necessário, a médio prazo e a longo prazo, ouvindo inclusive as pessoas com deficiência. O que elas sentem, o que elas necessitam, quais as suas dificuldades. Também o sponsorship, eu defendo muito que seja criado para que as pessoas com deficiência possam alavancar suas carreiras e, consequentemente, se empoderarem para expor as suas necessidades. Muito Então, bem. são muitos os pontos, caminhos. Né? Treinar é o fundamental, mas não adianta você fazer um treinamento isolado, você planta semente, mas as ações elas têm que ser reiteradas dentro da empresa. Por isso, os comitês eu gosto muito de adotar, as mentorias para acompanhar tanto as ações da empresa como do comitê, para poder direcionar os próximos passos. Bacana. William, comentários. Beleza. Daniel, acredito que esteja respondido aí essa questão. Muito obrigado aí ao pessoal de Itaboraí prestigiando o nosso programa. Um abraço para vocês daí. Então... Deixa eu ver se eu entendi, então. A sua pergunta é quais seriam os tipos, né, de profissionais envolvidos desses com deficiências, o pessoal da pauta LGBTQI+. Então, entendi. Bom, então respondendo a você, eu acredito que todos, porque a empresa não é feita só de A, B e C, vai até a última letra do alfabeto. Nós temos que ter o sentimento de acolhimento, de inclusão para todos.
Nós não podemos segregar em função de escolhas, do que quer que seja. E eu falo isso de uma forma muito tranquila, muito honesta. Eu acredito muito que o propósito nosso, ele precisa estar linkado com o propósito da companhia, que é o C do ESG, como eu já comentei anteriormente. Sem ele, as coisas ficam de uma forma muito superficial, não tem uma ligação orgânica, real, verdadeira. E tudo fica muito subjetivo, fica muito solto, muito largado. E as pessoas percebem quando é uma coisa real e quando é alguma coisa fictícia somente para, como a Alessandra colocou, só para completar a cota. Então eu diria que todos esses profissionais estão envolvidos e precisam estar envolvidos. O sponsorship que ela comentou, eu faço um agravo a mais, que é justamente o C-level. Os diretores, os conselheiros, têm que estar na pauta dessas pessoas. Se não tiver na pauta deles, o pessoal que está abaixo vai ser quase que voluntário a associação e a inclusão. Não vai ser uma coisa que está na pauta da companhia, da organização como um todo. Então é importante que tenha disso. Muito obrigado, Zé Keller. Muito obrigado aí por ter você na participação, pessoal de São Paulo. Um grande abraço para você. De repente você está próximo aí à cidade da Alessandra, no interior de São Paulo. Alessandra, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, infelizmente. O que é bom, passa muito rápido, um papo muito agradável com você. E queria ouvir de você, nosso canal aqui está aberto, que recado você daria para os empresários de uma forma geral, para as empresas de uma forma geral, considerando tudo aqui que nós conversamos? Se você pudesse falar para eles no auditório, todos eles juntos, o que você diria? Eu diria que, como pessoas fracionadas, que nós estamos vivendo uma nova era, que somos consumidores e que investir na diversidade é investir no futuro da própria empresa. Que ainda que a pessoa não queira fazer por amor, por empatia, que ela faça pensando nas infinitas possibilidades que o mercado está aí lançado e que nós somos uma fatia bem grande, mas que nós queremos que o respeito, que a inclusão aconteça para que a sua marca faça parte do nosso dia a dia. Bacana. Legal. Vamos. Infelizmente o tempo está terminando. A gente tem poucos. Tem mais uma pergunta aí. Vamos lá, rapidinho, para a gente poder fechar. Você conhece alguma associação, alguma entidade que confirme que essa pauta social esteja efetivamente incluída, Alessandro? Olha, hoje existem muitas fiscalizações, tanto a nível municipal, estadual, federal, tem a Agenda 2030, que a ONU busca, né, incluir as diversidades. Hoje existem, nossa, infinitos fiscais, né, que emitem selos de empresa inclusiva, empresa parceira. Hoje assim, em todos os lados tem pessoas capazes de fiscalizar e apontar. Sim, mas a pergunta do José Keller, se eu bem entendi, ele quer saber se nós conhecemos alguma organização que efetivamente coloca essa pauta na prática e não na cota. Se você quiser citar algumas, fique à vontade. Sim, se existe alguma empresa totalmente inclusiva, é isso? Isso, exatamente. Olha, eu assim, eu acho que existem empresas com uma organização, uma cultura mais acelerada, já avançou bastante, mas ainda não totalmente ideal.
Perfeito. Nós temos aí modelos melhores e modelos piores, empresas embrionárias, Mas existem. né, que Ok. falam, Então temos um horizonte pela você entra frente. em contato com. Sim, mas assim, eu diria que tem empresa que o RH entra em contato com você pedindo uma conversa, uma proposta, e fala: olha, eu tenho muita dificuldade para eu pagar multa. O que você vai. Como você vai trabalhar o RH, liderança, se a diretoria. A resposta para empresas que já se destacam por alguns tipos de processos de inclusão. Por exemplo, Natura trabalha muito a questão racial. A gente tem exemplos positivos, mas que ainda eu entendo que tem que Carecem de avançar melhoria. bastante. Perfeito. Alessandra, fica mais um pouquinho com a gente. A gente vai passar aqui as vagas na área de ESG que nós temos aqui disponível. Saliento novamente, esse QR Code que está aí na tela que vocês estão vendo é o QR Code da página da Alessandra no LinkedIn, totalmente disponível para vocês, telespectadores, vocês empresários. Façam contato com ela, perguntem, questionem. Ela é uma pessoa extremamente acessível e isso é propósito de vida dela. Ela trabalha nisso como propósito de vida. É muito diferente. Então, vamos às nossas vagas. Só um instante, Alessandra, voltamos. Chavante São Paulo, CTG Brasil, presencial, olha aí. Profissional que tem a formação superior completa, MBA, inglês avançado, conhecimento em ISO. Responsável pela atividade voltada ao meio socioeconômico. Mais informações do QR Code aí na tela, para você escanear e aplicar diretamente para essa vaga. Especialista de meio ambiente. Analista PI de relações governamentais. Então, São Paulo também, presencial, na Pepsi. Produtos PepsiCo são apreciados pelos consumidores. Vão lá, não vou fazer propaganda, mas já acabou que já fiz. Estão procurando bacharel equivalente em ciência política, administração, capacidade de analisar informações complexas e conhecimento de processo legislativo. Está aí o QR Code também para você poder aplicar diretamente para essa vaga. Analista sênior de relações governamentais, também na PepsiCo em São Paulo, QR Code à sua disposição. Voltando então para a Alessandra, terminamos aqui mais um programa Jornada ESG. Um prazer estar com vocês aqui. Agradecemos muito de coração, Alessandra, muito obrigado pela sua presença. Você realmente é uma referência para todos nós. Fica aí um grande beijo no seu coração. Não esmoreça, continue na batalha, que você representa muitas pessoas e tem todo o nosso apreço, todo o nosso carinho. O programa aqui está de portas abertas para você. Carlos, eu agradeço a todas as pessoas, a você, ao William, que fez o meu contato, enfim, a equipe, de um modo geral. E quando você fala em pessoa com deficiência, o mais importante é discutir, é conscientizar, é fazer exatamente isso que a gente está fazendo, trazendo os temas à discussão para que as pessoas também percebam que coisas e atitudes muito simples fazem toda a diferença na nossa vida. Exatamente. E eu encerro, né, dizendo uma frase que eu gosto muito de Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso aí. Faça a sua parte. Todos nós podemos fazer, depende só da gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Fico por aqui. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Boa noite, fiquem com Deus.